eu procurei um título para a minha mensagem e me veio esse à mente, né? Aprendendo com o Mestre do Amor. E quando o pastor falava aqui que ele fez algumas perguntas para o Senhor, tinha algo no meu coração já a respeito disso. Porque chegou uma determinada, pelo menos eu gosto muito de parar e refletir. Refletir nas minhas atitudes, refletir no meu comportamento. E dali eu parei e comecei a perguntar para o Senhor, fazer perguntas para o Senhor. E é engraçado que assim, eu não sei vocês, mas quando eu estou no meu quarto orando, eu falo que como se o Senhor, Deus estivesse ali comigo numa conversa, como a gente conversa com alguém. Porque somos filhos e Ele é Pai. E eu comecei a falar, Senhor, como que está a minha vida? Como que eu tenho sido como filha? Senhor, como que eu tenho sido como irmã? E as perguntas foram indo. Senhor, no meu trabalho, como eu tenho sido? Como eu tenho me comportado? Como que os outros me veem? E ali as perguntas foram embora. Pai, na tua casa, como eu tenho me comportado? Como eu tenho te servido? Aonde que estão os meus erros e os meus acertos? E eu falava, Senhor, me ajuda a me corrigir aonde eu estou errando. E assim foi acontecendo situações que o Senhor foi me mostrando no meu serviço, na minha casa. E quando eu erro, amados, e às vezes eu erro, imediatamente eu sinto, eu errei. E ali vem o arrependimento. E eu lembro dessas perguntas que eu fiz ao Senhor. Porque quando nós erramos, quando nós nos questionamos, é que nós queremos mudanças para nossas vidas. É porque se estamos agindo de uma maneira, nós pedimos ao Senhor que a nossa atitude, a nossa maneira de agir venha a ser diferente. E que você, desde já, também possa parar. E esteja atento que o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai olhar e falar, filho, eu quero que você mude nisso, porque nisso você está sendo falha. E se os teus ouvidos estiver atento ao falar do Senhor com você, como fala comigo, Ele vai falar contigo, você vai estar disposto a mudar. Às vezes é o eu, a arrogância que há em nós, as nossas atitudes, como nós temos sido lá fora como servos do Senhor. Amém? E aqui para a nossa meditação nessa noite, eu gostaria que alguém orasse pela minha vida, para que o Senhor me desse sabedoria nesse momento e abençoasse que a palavra venha falar no profundo do teu coração. Rose, ora pela minha vida. E o texto que eu quero meditar nessa noite juntamente com a igreja se encontra em Marcos 1. Marcos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Eu estava lendo um livro sobre Apocalipse, Alguns não gostam do livro de Apocalipse, mas eu particularmente eu gosto e tenho vontade de entender. E ali eu estava lendo um livro que falava sobre o Apocalipse, e daí falava sobre a vida de João. E daí o Senhor começou a ministrar algo bem breve no meu coração, e eu queria compartilhar com a igreja nessa noite. Fala assim, Marcos 1, 19 e 20. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após eles. Amém até aqui. E nessa noite eu quero falar, por que eu citei o livro de Apocalipse? Porque eu quero falar sobre a vida de João. Que João foi quem escreveu o livro de Apocalipse. Não só o livro de Apocalipse, mas como as epístolas, 1 João, 2 João e 3 João. Então, e aí me chamou a atenção porque eu lia, e depois o Senhor me acrescentou esse versículo,
que eu acabei de compartilhar com a igreja. E eu comecei a meditar. E no início que Jesus chama João, João era um jovem, e tinha por volta de 24 anos de idade quando Jesus o chamou. E quando Jesus chama eles não têm nenhuma barreira. Eles deixam tudo, como acabamos de ler, deixa seu pai e vai andar com Jesus. E a Bíblia geralmente fala assim, Tiago, filho de Zebedeu, todas as referências mais ou menos que se fala sobre João. João, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Mas aí eu parei para analisar. Vocês todos já sabem, quando Jesus chama João, o próprio Jesus apelida João como filho do trovão. E o que quer dizer filho do trovão, né? Eu procurei algumas coisas para entender melhor. E aqui o comportamento de João, ele era impossível. Impulsivo, aliás, impulsivo. Ela era aquela pessoa impulsiva, ela era aquela pessoa que se irava fácil, mas Jesus fala, esse é o filho do trovão. Talvez pelas atitudes que João tinha. E sobre o livro que eu estava lendo, comentava o seguinte, que João, às vezes, sofria por ter. Tem pessoas que têm uma personalidade forte, é um gênio forte. E João era assim, Jesus apelida filho do trovão. E daí eu comecei a pensar, né? E João vai e começa a andar com o mestre. Por isso eu coloquei como título, Aprendendo com o Mestre do Amor. Porque na caminhada, João vai ser transformado. E eu parei e falei assim, Senhor, na nossa vida é assim. Muitas das vezes, você é diferente de mim, tem pessoas que são mais calmas, mas quando nós aceitamos a Jesus, muitas das vezes somos filhos do trovão, da ira, da maldade, da cólera, da vingança. E o Senhor chama, vem que eu quero mudar você. E aqui cada um de nós aceitou esse convite. E o Senhor fala, vem como está. E quando o Senhor chamou João, João era assim. Uma pessoa impulsiva, irava, explosiva. Mas ele começa a aprender com o mestre do amor. Eu falei, Senhor, é assim, quando nós aceitamos a Ti, nós temos um gênio. E muitas das vezes nós aceitamos a Jesus, temos aquele jeito, né, de explodir fácil, de irar fácil, de querer se vingar. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, isso tem que mudar. E eu li algo há muito tempo, num livro, mas ficou marcado esse pedacinho. Faz muito tempo, põe em ódio o seu mundo interior. E tinha um capítulo do livro que falava assim, que um determinado homem comprou um terreno, mas esse terreno era cheio de pedras grandes. Ele construiu a casa, deixou o terreno limpinho. Mas num determinado, todas as manhãs tinha pedrinhas, e ele falava assim que precisava ser tirada as pedrinhas. E ficou essa parte no meu coração. Que quando nós aceitamos Jesus, quando nós damos um passo de seguir ao Senhor, tem aquelas pedronas gigantescas que a gente tira. Mas o servo do Senhor, amado, tem sempre pedrinhas nas nossas vidas que precisa ser tirada. O nosso caráter tem que ser a cada dia mudado de filho do trovão para servo do Senhor. Você tem que pedir para o Senhor, Senhor, me ensina. Como eu falei no começo, amados. Fiz um monte de perguntas para o Senhor e algumas delas marquei também. E eu tenho pedido, Senhor, me ensina. Ensina a cada dia a tirar as pedras que vêm que me atrapalhar de te seguir, de ser melhor, de ser luz onde quer que eu vá. Que você lendo a palavra do Senhor, o Senhor venha te moldar, o Senhor venha colocar em você, tirar aquele caráter de pessoas maldosa, raivosa, num caráter de palavras de amor. Porque isso não é impossível, basta somente nós queremos, amado. Viver uma vida, deixar que o Senhor transforme a nossa vida a cada dia, a cada instante. Porque nós achamos que às vezes nós somos perfeitos, mas quando acontece uma situação
E quando eu fiz essas perguntas que eu acabei de citar à igreja, veio situações. E eu lembrei, Senhor, eu te perguntei, estava te perguntando como que está a minha vida sobre isso. E ali cada vez, amados, que eu erro, que eu viro as costas, eu me arrependo. Falei, puxa, Senhor, parece que eu agi igual uma filha do trovão nessa área, mas me ajuda. Me ajuda a ter a tua luz, o teu caráter. Porque como Jesus foi ali também, aconteceu com Paulo, no caminho de Damasco. Paulo teve um encontro com Jesus e a vida de Paulo foi transformada. A ponto de chegar uma hora que Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que hoje nós estamos preparados para dizer essa frase? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos meditar e refletir. Como tem sido o nosso comportamento? Somos explosivos? Ou até às vezes tem aquela frase que fala assim, né? Eu sou crente, mas não sou bobo. E às vezes tem pessoas que vêm e a gente quer usar disso. Mas não, misericórdia. Misericórdia, deixamos o Senhor nos mudar. E durante muito tempo, amados, eu falava de Jesus para determinadas pessoas. E uma frase que me irava é que eu ouvia assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nossa, eu falava assim, Jesus, eu posso ter nascido assim, mas eu quero que o Senhor me transforme a cada dia. Eu quero que o Senhor tire a cólera, eu quero que o Senhor tire a ira, eu quero que o Senhor não me deixe agir por impulso, mas eu quero ser mudada. E na caminhada, amado, dos servos do Senhor, a cada dia nós temos que deixar ser transformados pelo Senhor. E ali, como nós vimos, João segue o mestre e começa a andar com Jesus. E ali João vai aprendendo com o mestre do amor, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus tomava e João observava. E ali foi trabalho, João deixou ser moldado pelo Senhor. E aqui, como nós vimos, mais para frente o próprio Jesus fala, a ponto a vida de João foi tão transformada, amado, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que mais para frente Jesus fala assim, João é chamado, quem começou sendo chamado filho do trovão, termina sendo chamado filho, discípulo do amor. Ao ponto que João deixou ser moldado pelo Senhor. Filho do amor. Como você tem sido chamado? Quando você passa na rua, como que as outras pessoas te veem? Tem sido um exemplo? As pessoas têm querido estar com você para ver o que há de diferente em você. As pessoas, quando você passa, as pessoas veem algo diferente em você, a ponto de falar, o que será que ela tem que ela é diferente? O que será que ele tem que ele é diferente? E eu estou falando isso à igreja essa noite porque eu me fiz essa pergunta. E eu, igual eu falei para a amada igreja, eu tive as respostas. O Senhor foi colocando em situação que eu comecei a observar. Algumas eu glorifiquei a Deus. Estou no caminho certo. Outras, eu preciso melhorar. Eu preciso aprender com o Senhor Jesus, com a palavra dEle, como devo agir, como devo prosseguir na minha caminhada com Cristo. Será que eu tenho... As pessoas olham e falam, olha ali como vai aquela pessoa. Ela é uma pessoa desagradável. Ela se ira fácil. Ela trata os outros com desprezo. Não quero ser como ela. E nós, sendo servos do Senhor, servas do Senhor, é isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que nós estamos passando para as outras pessoas. Inclusive, amados, com a nossa família, como eu falei, com a minha família. No meu trabalho. Você fala, Val, você é boazinha? Não, o Senhor foi mudando. Quando eu aceitei a Jesus, amado, o Senhor passou a transformar, porque eu me permiti ser transformada pelo Senhor. E eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, assim que eu pus o
pé na minha casa, na casa que eu morava, eu aceitei Jesus num culto, num lar, sobre a vida de João, de Jesus. Era um estudo sobre o livro de João e falava sobre Jesus. E ali eu falei, como que alguém pode me amar? Não lembro de nada, mas eu sei que foi sobre o amor. E eu comecei a chorar, falei, imagina, como que alguém pode me amar a esse ponto? Uma pessoa suja, uma pessoa podre, uma pessoa perdida. Como que alguém pode me amar assim? Mas aquela pessoa me levou a entender que o nosso Jesus nos ama e Ele quer nos transformar. Mesmo que você tenha um temperamento difícil, mesmo que você seja como você é, o Senhor quer transformar. E eu lembro, amados, que quando eu entrei na minha casa, que eu abri a porta e falei, sou crente, tinha algo diferente. Algo diferente me acompanhou. Mas não aconteceu imediato, não foi algo imediato, o Senhor me deu muita sabedoria para ir transformando, lapidando a cada dia. Estou no processo de lapidação, a cada dia, aprendendo com os erros, aprendendo com a palavra de Deus, quando Ele me mostra, filha, você errou. E aí eu falo, Pai, me ajuda a não cometer, não ter esse mais tipo de atitude, a não cometer os mesmos erros. E ali foi mudando, amados, como eu falei, as pedras gigantescas foi tirando, mas tem pedrinhas ainda hoje que eu falo, nossa, brotou da onde? E o Senhor precisa me ajudar a limpar, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Aonde quer que eu vá, eu tenho que refletir a luz de Jesus. E essa transformação, a cada dia vem acontecendo pelo Mestre do amor, que nos ensina a amar, que nos ensina a ter a atitude de compreensão. E talvez alguém vai olhar para falar para você, para mim vai falar, nossa, ela mudou. Porque eu não sei se você já teve a oportunidade de estar perto de uma pessoa que tinha esse tipo de gênio, essas atitudes que eram feias, digamos assim, me falta a palavra agora. E quando eu concluí o ensino médio, faz pouco tempo, tinha uma amiga da classe. E ela tinha uma vida tão torta, ela fazia cada coisa, Mário, só para vocês terem uma noção. Há 10 anos, ela mantinha um caso com um homem casado. E eu falava de Jesus para ela e às vezes eu era zombada, como a boba. Mas eu falava, está errado. Você tem que mudar. Como você se sente fazendo isso? E para a honra e glória do Senhor Jesus querido, eu tenho ela no Face. E ela tem postado cada coisa linda, como Jesus transformou a vida dela. Porque um dia, ela ouviu alguém falar de Jesus, porque um dia ela se permitiu ser mudada, ela viu que tudo que ela fazia era errado, só estava levando ela para o inferno. E eu fiquei tão contente, porque quando você olha para alguém e você vê aquela vida de destruição, de vergonha, porque o inimigo ele quer só te vergonhar nas suas atitudes. Mas o Senhor não, o Senhor quer te ensinar como viver a vida que agrada a Ele. E ali eu glorifiquei a Deus, porque eu falei, Senhor, estava ali tão perto que às vezes era desagradável conversar com ela, pela postura dela, e hoje ver transformada. Então hoje eu posso olhar e falar para ela, nossa, o Senhor tem transformado a vida dela, o Senhor mudou a vida dela. E que a cada dia, amados, nós venhamos, Senhor, me transforma. Senhor, eu tenho esse gênio, eu não tenho um coração perdoador. Muitas das vezes eu falei, eu não sei perdoar. Porque às vezes eu não reajo agressivamente, mas eu fico remoendo. Não desconto, mas aquilo está lá dentro e demora a sair. E eu falo, Pai, isso não é legal. Jesus, por favor, me ajuda. Eu falo bem assim, amados. Jesus, por favor. Eu jamais vou maltratar a pessoa, mas aquilo fica lá. Isso não é legal. Eu tenho falado, Senhor, me muda. Me ensina a ter um coração perdoador, a não guardar raiz de amargura dentro de mim, porque isso eu sei que não te agrada. E eu tenho pedido, amados, e o Senhor tem trabalhado, cada dia mais, sabe, você vai orando, vai clamando, vai pedindo, vendo como o Senhor agia. Quando Pedro negou Jesus, 3 vezes, estava ali com Jesus, e Jesus o perdoou.
E nós, por que nós não perdoamos? Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para guardar a raiz de amargura? Então a atitude de Jesus foi amor. Pedro, eu te amo. Pedro, vem comigo, não importa o que você fez, eu quero estar contigo. E essa é a reflexão dessa noite. E sobre a vida de João, que eu estava meditando e aprendendo algumas coisas. Aí lá no livro de João, o livro de João 19, 25, fala assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vem dali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, o discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu na sua casa. Amém? Desculpa que eu fiquei meio perdida, mas glória a Deus. Então, aqui, João, amados, outra característica da vida de João é que João foi o único que teve com Jesus até o finalzinho ali da cruz. E Jesus fala para João: eis aí, cuida delas. Jesus podia contar com João. E aqui onde eu falei, o discípulo a quem Jesus amava estava ali. Até o finalzinho, em nenhum momento João deixou de estar com Jesus. E ali João cuidou delas, né, até o finalzinho. E então, é isso. O Senhor tem para nós mudanças. Mudanças na nossa vida. O Senhor tem que olhar, está ali o meu servo, a minha serva, a qual eu posso confiar. E além disso, o próprio João, creio que depois ela deve ter partido para o Senhor. João foi preso na ilha de Patmos. E ali foi forçado a trabalhar, quebrar pedra, mesmo na sua velhice. E aí onde que surge, né, o livro do Apocalipse. Vamos acompanhar? Fala assim, Apocalipse capítulo 1, 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor. Ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Amém? Só até aqui. Só para falar que ainda na sua velhice, por amor à palavra, pelo testemunho de Jesus Cristo, ele em nenhum momento deixou de seguir, a partir do momento que o Senhor o transformou em filho do trovão ao discípulo amado. Por causa da palavra do Senhor, ele estava ali preso numa ilha, amados, sofrendo. E também dos 12, João foi o único que morreu, né, de morte de causas naturais. Ele morreu por volta dos 94 anos de idade, servindo ao Senhor na sua velhice. E aí eu estava lendo essa semana também o livro de João, 1 João, escrito por ele. E no capítulo 4, acho que aproximadamente do 8 em diante, ele começa a falar: amai uns aos outros. E me chamou a atenção, porque só numa determinada parte de um capítulo, que é bem pequenininho, né, os capítulos do livro de João, né, aqueles capítulos grandes. Amados, eu já estava com sono, mas a palavra amor, pela onde que eu pude contar, só a palavra amor, amai, 20 vezes. E aquilo me chamou a atenção. E se você for colocar amei-vos, amai-vos, isso vai dar para mais de 20. Depois você lê e você confere para você ver. Falei, Senhor, está explicado porque é discípulo do amor. Sem contar que o que ele escreveu é maravilhoso para a nossa vida de ensinamento. O que você tem marcado? O que as pessoas
pode olhar e falar assim, puxa, me marcou. E tem pessoas que você nem conhece, mas que vai marcar a sua vida, amados. Eu já falei aqui, vai ter um tempinho. Há muito tempo atrás, eu levava minha mãe para o Hospital das Clínicas. E, como eu já falei, eu fui moldada pelo Senhor, porque às vezes eu ia num ritmo acelerado, às vezes... E eu parei e pensei, estou errada, é no ritmo dela, não no meu. E uma certa vez eu já tinha mudado bastante. Eu entrei num ônibus ali no Brás, que às vezes eu mudava o caminho procurando qual era melhor para levá-la. E tinha ali perto do Lago da Concórdia um ônibus que passa bem, ele para em frente ao Hospital das Clínicas. E nessa época a minha mãe não dava condução, nem eu, porque era acompanhante dela. Então a gente ficava na frente, a meio-dia, perto do Natal. Um sol e eu preocupada se ela iria passar mal. E ali na frente, muitas pessoas que também iam descer no mesmo ponto que nós, e a gente passava ali pela Consolação e o ônibus ia só enchendo. E eu tensa em espírito, Senhor. E de repente entra uma senhora. E aquela senhora, ela entra e não tinha muito espaço, mas eu não sei, o ônibus freou, ela agarrou na minha cintura. Eu falei, senhora, pode segurar, cuidado para a senhora não se machucar. Ela olhou nos meus olhos e falou, você tem o dom do amor. Nossa, aquilo mexeu profundo comigo e na hora eu falei, Senhor, eu não tenho o dom do amor. E ali o Senhor me fez ir em pensamento a 1 Coríntios 13, eu falei, Senhor, o amor é tão grande, é uma grandeza tão grande. A pessoa que tem o dom do amor, e ela era serva do Senhor. E depois eu percebi ela conversando com outras pessoas, ela falou, se fosse outra jovem qualquer, teria me xingado, teria me humilhado, mas você não. E ali ficou, amados, eu tenho isso no meu coração, aquela cena, aquele dia, que falou, Senhor, eu não tenho, mas eu quero ter, eu gostaria de ter esse dom. E você tem que buscar, amados, amar. São pessoas que passam pela sua vida e deixam a marca. Nossa, já era uma senhora, nem sei se ela é viva, mas marcou a minha vida e desejou eu buscar ser uma pessoa mais amável, mais doce. Buscar aprender com o Senhor Jesus, pedindo para que Ele me transformasse. E, se possível, me desse o dom do amor. E é isso, o que você tem marcado? O que eu tenho deixado lá no local onde eu trabalho e eu sirvo há muito tempo? Você, nós somos observados em todo o tempo. Aonde quer que você está, tem alguém te observando. E durante a minha pergunta que eu citei no começo, que eu fiz para o Senhor, aconteceu uma determinada situação e daí eu vi que a pessoa realmente ela estava me observando. E diante daquilo que eu tinha perguntado para o Senhor, eu pude obter a resposta pelo comentário da pessoa. Eu falei, Senhor, obrigada, porque nisso eu estou acertando. E você tem que se deixar, amado, onde quer que você esteja, a luz do Senhor brilhar em você. Marcar vidas com um bom testemunho, onde outros possam olhar para você e falar, ela tem algo diferente. E o Senhor tem me mostrado assim, em situações, o que é ser diferente. Que as pessoas te olhem, sentem sua falta. Porque eu creio que ninguém sente falta de alguém que é desagradável, que é agressivo, que não tem luz, que não tem brilho. Como André pregou, tem que ser uma igreja que brilhe. Faço parte daquela igreja. Eu tenho esse pastor com orgulho. E marcar a vida. Se deixar que outros marquem a sua vida. Que você aprenda a cada dia com o mestre do amor, que é o Senhor Jesus Cristo. Pedindo, Senhor, me molda. Senhor, me transforma. E domingo pela manhã estávamos tendo estudo e rolou vários assuntos, né, sobre mulher, sobre TPM. E a Neuza falou algo tão interessante. Tem muitas pessoas que usam disso para tirar proveito. Mas que os servos do Senhor não tem que ser assim. Porque aí eu fiquei quieta observando, só quem passa, quem sabe o que é isso. Mas, como foi falado, há controle. E uma certa vez eu estava tão assim,
E eu falei, vou procurar ajuda médica, tem os médicos, vou. Mas um dia eu dobrei o meu joelho e falei, Pai, eu sou a tua filha, isso não te agrada. Tira esses sintomas de mim e me ajuda. E ali, amados, eu comecei a aprender com o Senhor, que você pode até ter, mas o Senhor pode mudar. Falei, Pai, me socorre, eu não aceito ser a tua serva. Em determinados momentos está assim. Amados, ainda tenho, mas nunca como tinha antes. E quando eu falo, Senhor, eu preciso de Ti agora, me ajuda. E você vai errar, mas igual eu falei, olha e se arrepende, pede para o Senhor te mudar. E no meu serviço, quando eu estava assim, eu entrava em uma das coisas que eu aprendi é você não tome decisão nesses momentos. É você fechar a boca. E esse foi isso. E às vezes eu entrava em uma que a minha patroa ela é o tipo da pessoa que ela fala com você, ela quer a sua opinião, ela quer te ouvir. Então eu ficava quieta. Sabia que eu estava num dia perigoso, que eu poderia dar uma. Eu falava, tá bom. Mas mesmo assim, eu via que de repente ela não gostava, porque não era o meu jeito, não era o normal. Eu tenho visto isso mudando na minha vida, porque eu tenho pedido, Senhor, muda, eu não aceito. É normal? É, mas eu não aceito, eu quero ser mudada. Porque eu quero sair daqui um dia e marcar vidas com amor. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Nessa noite que eu espero que tenha falado com você. Como que eu tenho agido no meu trabalho? Como que as pessoas me veem? Ali vai uma grossa e diz que é crente. Mas somos sal e luz do mundo. Se os outros de repente podem nos apelidar de filho do trovão, que nós venhamos ter a atitude de deixar o Senhor nos mudar, para que outros vejam que você mudou, que você é diferente. E falar algo nela mudou. Quando eu aceitei Jesus, antes eu ouvia aquelas músicas, era Mamonas Assassina antes de aceitar o Senhor. Mamonas Assassina, que belezura. RPM, samba rock. E era assim, nas alturas. Não era só para mim ouvir, queria que todo mundo ouvisse. Na casa que eu morava antes, só não tinha aparelho de som bem potente no banheiro, mas em todo canto da casa que você imaginasse, tinha. E eu ligava, quando eu estava assim, ligava nas alturas. Mas como eu já falei, algo tem que mudar. Um dia eu aceitei Jesus. E eu passei, e os meus vizinhos eram tudo perturbados. Tinha uma família do lado, a Rose vai saber quem é, que ela conhecia, que era várias famílias, sabe, no mesmo quintal. Uma constrói do lado, outra em cima, e era uma briga, e não era só de palavra não, amados. Era de sair sangue. E aquilo me incomodava, porque eu nunca gostei dessas coisas, me causava medo, acelerava meu coração. E quando eu me converti, eu lembro que daí aquelas músicas passou a ser louvores ao Senhor. Passou a ser pregação, não sei se aqui muitos já ouviram falar sobre a Rádio Atalaia. Tinha umas orações fervorosas. Quem passava na rua falava, nossa, tem uma doida ali. E eu estava ali em espírito e eu queria que, como ouvia Mamonas Assassina, tinha que ouvir agora louvores ao Senhor. Tinha que ouvir as pregações. E era uma oração assim, quem teve a oportunidade sabe que era assim. E eu era ali, era rádio, era todo momento, era... E aí, quando começavam as brigas, a liberdade que eu tinha de orar ou de repreender era de ir para o banheiro. Então, eu passei, amados, a ir para o meu banheiro e começava a repreender as brigas. E por que eu estou falando isso? Tudo numa transformação. E eles ouviam juntamente comigo as pregações, o louvor, porque era muito alto. E eu repreendia e pedia para o Senhor salvar aquela família. Amados, o Senhor salvou toda aquela família. E era perturbada, era encapetada. Pense. E ali eu clamava, Senhor, com o coração, porque eu falava, Senhor, tenha de misericórdia dessas vidas. São famílias, são... E ali eu glorifiquei a Deus. Falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor pode mudar. E todos eles, amados, foram salvos. São da Assembleia de Deus. E às vezes, quando me encontro, é uma alegria.
E eu achava engraçado que eu não entendia, porque às vezes eu ficava constrangida. Eles tinham os horários. Sentava bem em frente ao meu portão. E todos os dias eu vinha para a igreja, me arrumava, passava, eles estavam ali olhando. Eu acredito que eles estavam observando, sim, a mudança que o Senhor tinha feito. E eu creio que eles desejaram isso para a vida deles. A transformação do Senhor. E passaram de brigas a ter culto e louvores ao Senhor. E você vê como é maravilhoso você deixar o Senhor transformar a sua vida. Essa é a mensagem nessa noite que eu trago para a amada igreja. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.